Boa noite, graça e paz sejam com você e com a sua família. Hoje, quarta-feira, dia 8 de abril de 2020, nós estamos iniciando daqui a alguns instantes a transmissão ao vivo da nossa terceira noite, da nossa semana de oração e reflexão. Estamos fazendo a leitura de alguns textos do Evangelho. É muito bom saber que você já está chegando aqui com a gente. Que Deus te abençoe. Eu apenas queria um retorno por mensagem das pessoas que estão já assistindo de como é que o áudio está chegando hoje na sua casa. Eu não sei se ontem, por conta de eu estar usando um fone de ouvido, acreditando que a transmissão pelo microfonezinho melhorava, isso piorou um pouquinho. Se você já está assistindo e se o áudio está bom, coloque por favor uma mensagem para a gente poder saber se o áudio está chegando um pouquinho melhor hoje. Eu vou tentar acompanhar aqui também as mensagens ao lado para saber se esse áudio está chegando melhor para vocês hoje, tá bom? Conforme o texto bíblico colocado na nossa página do Facebook e também nos grupos de WhatsApp da igreja, nós hoje fizemos a leitura de alguns textos no Evangelho de Mateus, capítulos 24, 25 e o capítulo 26, do verso 1 ao 16. E os textos sinóticos também estavam ali para um apoio, para uma leitura complementar, que seriam Marcos, capítulo 13 e capítulo 14, do 1 ao 11, e Lucas, capítulo 21, do 5 ao 38 e capítulo 22, do 1 ao 6. Já tive aqui alguns retornos de que o áudio está melhor hoje, que bom. Muito bom, obrigado também, irmã Evaneide e irmã Fátima, que estão aqui sinalizando que o áudio hoje está chegando melhor. Antes de nós fazermos a nossa reflexão dentro da nossa leitura bíblica de hoje, eu quero convidar você a uma palavra de oração. Vamos orar juntos. Eu quero te chamar para um tempo de oração, como também quero desafiar você, convidar você, na verdade, para durante a transmissão de hoje deixar o seu pedido de oração, deixar a sua palavra de gratidão ou pedido de oração, para que ao final nós possamos também ver juntos o seu pedido, a sua oração, ok? Eu estou tentando aqui me conectar por um computador para tentar ver as postagens de vocês em tempo real. Isso fica um pouquinho difícil pela tela que eu estou transmitindo, certo? Ok, vamos orar? Então, desculpa pelo jeito. Aí onde você está, vamos baixar nossa cabeça e vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse dia de hoje, quarta-feira, Pai, pela noite que chegou, pela possibilidade, Pai, de estarmos juntos, ainda que fisicamente à distância, mas sabendo que o Senhor nos une pela Tua palavra, pelo ajuntamento do Teu povo que vai chegando, que vai compartilhando essa transmissão com sua rede de amigos, com sua rede de conhecidos e familiares, que vão se ajuntando em casa e assistindo juntos. Obrigado por esse tempo, Pai. Nossa oração nessa noite é uma oração, Pai, que te pede, renove as nossas forças, o nosso ânimo, diante de tantas notícias, diante de tantas coisas, diante de um tempo tão desafiador para a gente, tão novo, tão cheio de empecilhos, de dificuldades, um tempo que nos deixa sombras e dúvidas, Pai, com relação ao amanhã, ao futuro. Nos traga ânimo, renove nossa esperança, nos dê força. Nos faça saber, Pai, que nós estamos sendo guardados por Ti. Renove em nosso coração a alegria, Pai, diariamente. Nesses dias dessa semana, renove em nosso coração a gratidão pelo sacrifício do Teu Filho Jesus. Estamos às portas da celebração da vitória que Cristo conquistou por nós na cruz, quando ali venceu o pecado e o mal. Foi morto, mas ressuscitou. Renova o ânimo do Teu povo para que possamos celebrar, Pai, com alegria esse dia que para nós é tão importante, esse dia que para nós traz tanto significado. Abençoa as famílias, Pai, abençoa
o sustento de cada casa, Pai, que ninguém esteja passando necessidade, e que se assim for e estiver ao nosso alcance, Pai, nossos olhos se abram, nossos corações percebam, se sensibilizem, nossas mãos se movam, Pai, no socorro e no amparo daqueles que precisam. Sim, Pai, porque esse é o verdadeiro Evangelho que partilha o pão. Nos ajude, Pai, a termos coragem e fé nesses tempos difíceis para pregar o Teu Evangelho a nossos amigos, a nossos familiares, para sermos movidos, Pai, por atos de bondade e de justiça. Não deixe, Pai, que nós venhamos a cair em tentações, a tentação do desânimo, a tentação da impaciência, a tentação da raiva, talvez, a tentação da indignação que nos leva a comportamentos, Pai, às vezes revoltados e revoltosos contra a vida, contra tudo e contra todos. Mas nos mantém serenos, Pai, em Ti, calmos em Ti. Obrigado pelo dom do Teu Filho Jesus e pelo Seu Espírito conosco. Essa é a nossa oração, a primeira oração, Pai, que fazemos nesse encontro essa noite e que fazemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Os capítulos do Evangelho segundo Mateus, que nós estamos lendo nessa noite, nos trazem reflexões muito importantes para a fé cristã. O primeiro capítulo que nós lemos hoje, o capítulo 24 de Mateus, fala sobre o sermão profético. E eu quero trazer alguns pontos interessantes, trazer alguns destaques dentro do texto, do que ele propõe para cada um de nós. O texto começa com Jesus saindo do templo, e saindo os discípulos se aproximam dele e mostram para ele a estrutura do templo, mostram para ele como é construído. No verso 2, Jesus diz algo que já inaugura esse discurso sobre o sermão profético e o princípio das dores, quando ele diz a seus discípulos: vejam tudo isso, não sobrará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Aqui nós já temos um ensinamento que se estende por todo o sermão profético. Todo esforço humano é temporal. Todo esforço humano é passageiro. A religião, tal qual ela era vivida pelos judeus naquela época, ela é temporal. Aquele conceito e aquela forma de cultuar a Deus que eles viviam é temporal e acabou-se, extinguiu-se. E isso nos dá conta de que os nossos esforços humanos não são capazes de se perpetuar. A própria religião, se virar um fim em si mesmo, se ela for a única razão pela qual ela existe para se manter, para se sustentar, ela corre sérios riscos e pode deixar de existir. Isso aconteceu nos dias que se seguiram após a morte de Jesus. E ele continua o seu discurso no capítulo 24. E do Monte das Oliveiras ele diz, respondendo a seguinte pergunta dos seus discípulos no verso 3, que perguntam na segunda parte: dize-nos quando estas coisas acontecerão e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Jesus diz: não se enganem, tomem cuidado, muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. E o discurso fala de guerras, de rumores de guerras, de nações contra nações, mas que isso ainda não é o fim, é o princípio das dores. Isso é sentir a falência do mundo. Eu vejo esse texto já há muitos e muitos anos e eu sempre que leio o verso 7 digo: se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverão fomes e terremotos em vários lugares, haverão guerras e rumores de guerra. Verso 6. Eu vivi toda a infância, adolescência, juventude e boa parte da vida adulta, assim como a maioria dos que assim acompanham, ouvindo notícias de guerras e de rumores de guerra. Eu era muito pequeno, não me lembro que idade eu tinha no início dos anos 80, durante pelo menos aquela primeira metade da década de 80, quando todos os dias, ainda muito pequeno, eu me lembro de ouvir falar sobre a guerra que parecia que nunca tinha fim, do Irã contra o Iraque. Hoje, claramente, adulto, tendo lido algo a respeito, a gente entende que aquela guerra ela era uma guerra de momento e com interesses alheios, inclusive aos interesses dos dois países. Pois bem, o tempo passou, aquela guerra de certa forma cessou, e aí na adolescência vieram outros confrontos de maior extensão mundial,
No começo da década de 90, a Guerra do Kuwait, que se estendeu por anos a fio, quase que emendando diretamente com as guerras que aconteceram quase que uma década, aliás, uma década depois, quando em 2001 um ataque terrorista aos Estados Unidos motiva uma invasão agora no Afeganistão, e logo em seguida, em 2003, retoma-se a guerra novamente no Iraque. Me parece que dos 42, quase 43 anos que eu tenho de vida, eu nunca deixei de ouvir notícias de guerras e de rumores de guerra. Me lembro que ainda muito pequeno, na década de 80, se falava sobre o grande flagelo da fome na Etiópia. Mas eu me lembro inclusive que havia um grande flagelo da fome no Nordeste do Brasil. Aqui da nossa região, talvez muito próximo de nós, talvez alguém que esteja me ouvindo agora tenha vivenciado, ou lamentavelmente vivido, momentos assim. Me lembro de uma matéria televisiva onde o próprio repórter chora ao ver uma criança sertaneja usando ossos de animais que tinham se decomposto na seca como brinquedos e como alguma coisa para tentar fazer passar o seu tempo. Eu me lembro que como criança que eu era na época, foi muito difícil para mim olhar aquela cena, porque graças a Deus eu tinha o conforto de uma casa, a possibilidade de brincar, brinquedos à disposição. Parece que o mundo nunca se viu livre de guerras e de rumores de guerra. Parece que isso que nos assusta tanto, nos alarma tanto, e que não é o fim, mas é o princípio das dores, nos faz perceber que nunca haverá paz na guerra até que todas as coisas se consumam, se concluam. Me parece que o que o verso 8 diz, todas essas coisas são o princípio das dores, é um convite, é uma reflexão pessoal, minha e sua, para que a gente possa sentir aquilo que é a falência do mundo. A falência do mundo. Mas a falência do mundo não é somente a falência do mundo no sentido de recursos naturais acabarem, e estão acabando, de alterações no clima acontecerem, trazerem grandes males para nós, os seres humanos, e estão acontecendo essas mudanças, de epidemias e pandemias como essa que a gente está vivendo acontecerem e nos tomarem de susto e de surpresa, e isso está acontecendo. Mas é a falência do mundo enquanto sua proposta egoísta de vida sem Deus. A Bíblia tem uma expressão que aparece muitas vezes, chamada a ira de Deus. Ora, o que é a ira de Deus? Senão a consequência daquilo que sobrevém ao homem quando o próprio homem tenta existir sem Deus, ser sem Deus, fazer sem Deus. E de repente a ira de Deus, que assim é trazida no texto bíblico, talvez como uma incapacidade do autor, do escritor da Bíblia, de expor aquilo que ele talvez via com perplexidade e susto, é nada mais nada menos que a constatação de cada pessoa individualmente e da humanidade em perceber que os seus esforços são falíveis, eles entram em falência, eles entram em colapso. A ira de Deus se levanta quando nós percebemos que o mundo que a gente conhece, você e eu, cidadãos do século XXI, pessoas com mais idade ou um pouco menos de idade, nunca ouvimos, ou nunca deixamos de ouvir, melhor dizendo, falar de guerras e de rumores de guerra, de levantes de nação contra nações, e inclusive, aliás, hoje, as grandes guerras que se travam no mundo não levantam armas, não disparam mísseis, são as guerras econômicas, são as guerras de capital, são as guerras do mercado, são as guerras das grandes economias que subjugam as pequenas. É a guerra dos poderes conflitantes do mundo, ideologias que vão matando milhares e milhares e milhões em detrimento do benefício de muito poucas pessoas no mundo que detêm grande parte das riquezas. É a falência de todo um sistema. E o verso 9 fala: vocês serão entregues à tortura, vos matarão, sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. Os mártires da fé, as testemunhas, que começaram a existir ainda no primeiro século, Estevão, o primeiro mártir, citado no livro de Atos. Os apóstolos de Jesus, João, Pedro, que foram perseguidos, Paulo, o grande perseguidor da igreja, que termina sua vida na condição de preso, perseguido e sentenciado à morte pelo Império Romano. Os martírios que a igreja sofreu durante a Idade Média, os martírios que apontaram para o período pré-reforma, quando pessoas entenderam que apenas a Escritura e a Bíblia poderia e deveria ser
a sua regra de fé, de prática, a sua maneira de viver diante de Cristo e a forma como foram perseguidos, inclusive por um segmento da igreja que predominava no mundo naquela época. Os mártires que morreram ao longo da história, depois do período da Reforma, depois da Inquisição e de tudo que a gente pudesse historicamente citar, porque simplesmente defenderam a verdade e a justiça. Pessoas que morreram porque ousaram testemunhar de Jesus, ousaram testemunhar pela palavra do Senhor e pelo testemunho do Senhor. Morreram em países pobres quando tentavam defender a causa do pobre, morreram em países que estavam em guerra quando tentavam defender a causa do refugiado, do que fugia da guerra e do flagelado. Foram perseguidos porque tentaram fazer com que a palavra do Senhor se cumprisse de maneira total, plena, integral na vida das pessoas. Os martírios. Nesse tempo, muitos abandonarão a fé, verso 10, vão trair e odiar uns aos outros. Me parece que também a gente não vive distante dessa realidade. As relações se perdem pelas ganâncias da humanidade, pelas ganâncias pessoais, coletivas, religiosas, denominacionais, nacionais e mundiais. O próprio Cristo foi vítima disso, desse ódio que surgiu por conta da palavra que ele pregava. O próprio Cristo foi vítima de um sistema contra o qual ele se rebelou porque agia de forma má e por esse sistema foi perseguido e morto. Esse sermão profético, embora nos fale das coisas que apontam para o fim, a escatologia, nós não vamos entrar aqui numa discussão, num debate escatológico. Eu até confesso para vocês, não sou um profundo estudioso disso, não sou um conhecedor profundo, não vou me aventurar nessa praia, mas embora esse texto aponte para tais coisas, ele aponta para muitas realidades que eu e que você podemos identificar se tão somente mantivermos os olhos abertos para as verdades que estão ao nosso redor, que gritam. E no verso 11 ele diz: surgirão falsos profetas, enganarão a muitos. A maldade vai se multiplicar a tal ponto que o amor se esfriará. Esse messianismo temporal que sempre existiu no mundo, esse messianismo religioso, esse messianismo político, essa pretensão do homem de substituir Deus por tantas coisas, o messianismo científico, o messianismo tecnológico, o messianismo econômico, financeiro. Todas essas coisas jogaram Deus para um segundo plano. E de repente a gente vê hoje um mundo que vê que todo esse sistema está falido. Está exposto por uma peste, por um vírus que se levanta. E que expõe não somente a nossa fragilidade biológica, mas as nossas fragilidades tecnológicas. Embora nós tenhamos a bênção de pela tecnologia estarmos nos comunicando nessa noite, mas expõe as nossas fragilidades emocionais, as nossas fragilidades temporais, a velocidade com a qual o homem consegue se locomover entre os vários locais do mundo já não importa, porque ninguém pode se locomover. A quantidade de dinheiro que muitos tenham agregado para si ao longo da vida já não faz tanta diferença se tão somente eles não conseguirem escapar, caso sejam acometidos por uma doença, seja essa ou qualquer outra. E o mundo por um instante talvez pare para perceber isso. Mas esse messianismo tem consequências terríveis, esfria o amor de muitos, multiplica a maldade e a ganância, mas há uma promessa, verso 13, quem perseverar até o fim será salvo. Quem perseverar até o fim será salvo, e esse evangelho será proclamado. Não é uma bênção a gente saber que esse evangelho que foi proclamado há aproximadamente 2000 anos atrás na Judéia ainda é pregado hoje? Que todo mundo, talvez, e claro, alguns locais no mundo, alguns povos não alcançados em diversas culturas do mundo, e a gente tem dados missionários, estatísticos missionários para dar conta disso, ainda não tenham sido alcançados plenamente. Mas saber que o Evangelho, ao longo de quase 2000 anos, foi capaz de ser pregado para o mundo. Isso é uma bênção. Isso é algo que nos faz olhar e ver que esse sermão profético aponta para muitas coisas que estão acontecendo, inclusive para o nosso bem.
A partir do verso 15, Jesus fala: quando vocês virem no lugar santo a abominação assoladora, da qual o profeta Daniel falou, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. E ele dá uma série de recomendações, como se fossem recomendações, e eram recomendações muito práticas para quem havia de fugir de algum mal que haveria de se levantar. Nesse momento é importante fazer um recorte para explicar o que esse texto diz aos ouvintes daquela época. A tal abominação assoladora que Jesus faz menção e que ele usa, cita inclusive o profeta Daniel, é aquilo que historicamente aconteceu durante o domínio de Antíoco Epifânio, quando ele invade Jerusalém, trata com total desprezo a cidade, seus habitantes, sua religião, oferece holocaustos estranhos no altar. E a abominação, na verdade, é a desolação de um povo. A abominação é a idolatria, surgindo e brotando como algo que pulsa de tal forma ao ponto de destruir uma sociedade. Uma outra possibilidade de fazer a leitura desse trecho do capítulo 14 também é aquilo que aconteceu no ano 70, quando Jerusalém é invadida e destruída. Isso também foi algo profético, escatológico e já concluído. Não deixa de apontar e de mostrar que, de certa forma, isso aponta para situações do nosso fim. E o que eu quero lembrar a você é que essa abominação desoladora não trata a respeito de quando necessariamente coisas irão acontecer, mas trata de maneira muito clara de como discernir tais idolatrias. A preocupação dos discípulos era quando? A de Jesus era: percebam, entendam quando as idolatrias vão tomando conta de tal maneira do comportamento humano, que vão anulando a verdadeira adoração a Deus, anulando os verdadeiros princípios e valores do Evangelho. Nossa preocupação humana quanto à escatologia sempre é o quando. Jesus está nos advertindo, contudo, sobre o discernam, entendam, compreendam, aprendam a perceber os tempos e a ver quando tais coisas acontecem e nos tiram do nosso caminho. Mais adiante, no mesmo capítulo, nós vamos ver no verso 30 que Jesus dá claras evidências de como será a sua vinda. E ele diz: então o sinal do Filho do Homem aparecerá, e todas no céu e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo em sua glória com poder e majestade sobre as nuvens do céu, sua segunda vinda. No verso 32 ele diz: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando os ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que o verão está próximo. Lembram da figueira, que sempre que apresenta folhas, apresenta fruto? Quando o verão se aproxima e as folhas brotam, o verão está próximo, a colheita está próxima, o tempo de colher está próximo. O tempo de colher estará próximo, entendam isso. O mundo tem vivido dias que permitem que a gente pense e especule humanamente se essas coisas apontam para um fim, para uma iminente volta de Cristo. E eu digo a você que a iminente volta de Cristo é uma verdade da qual nós não podemos nos afastar nunca. Ele está voltando. E ele pode voltar muito mais rápido do que os meus e os seus planos pensam. Para mim, ele pode voltar daqui a pouco. Para você também. Para algumas pessoas, ele tem voltado dia após dia. Mas haverá um dia, esse sim, o dia em que todo olho o verá. De tal verdade nenhum homem escapará. Será o dia em que as pessoas lamentarão não terem crido na palavra que foi pregada. Se arrependerão por duvidarem de algo que foi dito, que era verdade, e que não foi compreendido nem discernido. Portanto, a volta de Cristo importa saber. É um evento histórico, sim, que se dará. Mas é um evento para o qual nós devemos estar preparados a todo momento, porque pode se dar de maneira individual, para você e para mim, hoje, agora. Então que esses textos nos despertem para entender que não se trata de quando, dia e hora, mas se trata de discernir os sinais e de viver diligente. Verso 36 do capítulo 24.
mas quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Remonta aquilo que também é dito em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 7, quando os discípulos diz-nos, quando sucederá, quando restaurarás a glória de Israel? E ele diz, não vos compete saber os dias nem a hora. Não vos compete saber, isso é assunto do Pai. É assunto do Pai. Nos compete entender e discernir os sinais. O verso 42, ainda do capítulo 24, o dever de vigiar, portanto vigiai, não sabeis em que dia vem o Senhor. Compreendei isso. Ah, dono de casa, se você e eu soubéssemos o dia que vem o assaltante, certamente o esperaríamos. Por isso ficai preparados, porque não sabeis nem o dia, nem a hora em que o Filho do Homem vem. E nós temos parábolas que Jesus propõe. Pelo menos aqui nós temos a parábola dos 2 servos, das virgens, dos talentos que ele propõe para os seus discípulos. A primeira parábola fala dos servos. São os servos que são destinados a, no tempo certo, prestar alimento aos outros servos. E ele diz no verso 46, bem-aventurado o servo, a quem seu senhor, quando vier o encontrar, agindo assim, alimentando e cuidando dos servos. Ele o encarregará de muito mais coisas. Mas aquele outro mal, que disser no seu coração, meu senhor tarda a voltar e espancar seus conservos, comer e beber com os bêbados, o senhor daquele servo virá num dia que ele não espera e numa hora que ele não sabe. E lhe dará o castigo e o destino dos hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. A ganância, muitas vezes, tem cegado o coração de muitos servos. Eu sempre que leio esse texto, eu penso e digo, o servo a quem o Senhor se refere aqui é o servo, discípulo, sim, do Senhor, você e eu individualmente. Mas essa também deve ser uma palavra de exortação para a igreja. Bem-aventurada a igreja, composta por servos do Senhor, que assim fizer, que bem tratar e bem alimentar aqueles de quem ela foi encarregada de cuidar. Que ela não negligencie, que ela não ache que o Senhor está tardando a voltar e comece a se envolver com as coisas daqui, de modo a se perder na sua missão, na sua caminhada. A segunda parábola, a parábola das 10 virgens, é muito conhecida. Há um casamento. Há 5 virgens que são prudentes, que compram para si azeite, óleo para botar em seus candeeiros, para poderem esperar a vinda do noivo, que elas não sabiam que hora seria. Há 5 outras que são insensatas, que deixam para trás. E remontando a mesma temática da primeira parábola, estas 5 são impedidas de irem ao encontro do noivo. E chegando, os portões já se fecharam. E o verso 12 diz, em verdade vos digo, eu não vos conheço. Portanto, vigiai, não sabeis o dia nem a hora. Inclusive, há uma palavra muito comum entre os evangélicos, o manter azeite na candeia, um jargão, vamos dizer assim, que é muito verdadeiro e útil. Manter a nossa luz acesa, manter aquilo que nos permite ver em meio à escuridão ao nosso redor o caminho, aquilo que aponte para o caminho que o Senhor nos quer conduzir. E a parábola dos talentos, belíssima, que nos conta a história de um Senhor que chamou seus servos. A um deu 5 talentos, outro 2, e a um terceiro 1. E deu e repartiu conforme a capacidade que cada um tinha de administrar e partiu. E o primeiro, nós sabemos, trabalhou, lutou, conquistou mais 5 talentos. O segundo trabalhou, lutou, conquistou mais 2 talentos. E o terceiro simplesmente escondeu o talento e decidiu apresentá-lo intacto ao Senhor, né? Que ótima ideia! Não me arrisco trabalhar com esse único talento, não me arrisco a desperdiçá-lo, não me arrisco a um problema na bolsa de valores e uma complicação que não me permita devolver o dinheiro inteiro ao Senhor. Ponho na gaveta e entrego a Ele quando Ele voltar. Você conhece a história. Você sabe que o primeiro é elogiado e que entra na alegria do seu Senhor, entra no bom grado, entra no prazer, é reconhecido. Também o segundo assim o é, e o terceiro vem dizer, eu sei que o Senhor plantou. Sei que o Senhor é rígido com as suas coisas. E eu tive medo de perder o teu talento e enterrei. E aí o Senhor diz, mas pelo menos você não pensou nem em entregar isso aos banqueiros. Fazer uma aplicação,
uma aplicação rápida, investir no Tesouro Direto, no Tesouro Nacional, ter um recurso mais garantido, uma aplicação segura, para me dar pelo menos os juros. Você é um servo mau. Você nega trabalhar o talento que eu te entreguei. Olha, esse talento que foi dado a você, eu retiro e entrego para o outro que tem 10. E você vai para o lugar onde há sofrimento. Talentos, gente, são coisas que são acrescentadas a nós. Nós temos de Deus dons com os quais nós nascemos. Deus nos deu dons, deu a você, deu a mim, distintos. E Ele vai nos entregando talentos para nós trabalharmos. O que nós temos feito com os nossos talentos? O que a igreja tem feito com os muitos talentos que ela tem? Deixa eu falar com vocês, membros da PIB Caicó, PIB de Timbaúba, Congregação de Jardim, que estamos todos juntos. A vocação da nossa igreja, o talento, ou os talentos que a nossa igreja tem para trabalhar pelo Senhor. Onde é que nós estamos colocando eles? Às vezes eu sou surpreendido aqui por uma foto antiga de alguma coisa que aconteceu aqui na igreja, em Caicó, em Timbaúba, ou por uma conversa com algum irmão que relembra tempos em que algumas coisas aconteciam e eram feitas. E eu fico me perguntando, meu Deus, por que é que nós abandonamos? Por que é que nós, em algum momento da caminhada, deixamos de fazer? Seria muito bom se a gente conseguisse pegar tudo que um dia foi feito e dado certo, né, gente, e colocar para acontecer de uma hora para outra rapidamente. Mas isso não é trabalho de uma pessoa só, isso não é trabalho de uma equipe pequena, esse é o trabalho e a vocação da igreja. O que é que nós temos feito dos nossos talentos? Eu fiz uma conta uma vez, de cabeça, e talvez muito mal feita. A gente usa o nosso tempo muitas vezes apenas por encontro presencial. E os nossos encontros presenciais na igreja, muitas vezes, se você fizer uma soma de todo o tempo que você passa na igreja, nos encontros presenciais, nos cultos, talvez você tenha uma utilização muito pequena do seu tempo para o serviço do Senhor. Talvez os nossos prédios, com certeza, são muito subutilizados. Os nossos recursos, às vezes, são pensados apenas para atender às demandas nossas internas enquanto congregação. Temos perdido a oportunidade de trabalhar os nossos talentos. E eu gostaria muito de voltar a esse tema com todos vocês, membros da PIB Caicó, Timbaúba e Congregação de Jardim, para que a gente pense muito bem e seriamente sobre os nossos talentos, sobre como trabalhá-los. E o capítulo 25 conclui-se com uma palavra que eu acho uma das mais importantes de Jesus nesse momento histórico do seu ministério, quando ele fala sobre a vida e o eterno castigo, e ele diz em que consiste a nossa capacidade de sermos aceitos ou não pelo Senhor. Você conhece bem o texto e ele diz: o Senhor porá as ovelhas à direita, os cabritos à esquerda, e dirá aos que estiverem ao seu lado direito: venham benditos, recebam o reino que vos está preparado. E eles perguntam: Senhor, vamos receber? E ele diz: sim, vão. E continua dizendo: eu tive fome, me deste de comer, sede, me deste de beber, era estrangeiro e me acolheste, precisei de roupas e me vestiste, estive doente e me visitaste, estive na prisão e fosse me ver. E eles lhe perguntarão: nós? Quando nós te vimos nessa situação e te socorremos? E ele dirá: quando fizeste isso a um dos meus pequeninos. E ao outro grupo ele vai dizer exatamente a mesma coisa: vocês eu não conheço. Eu estive nas mesmas situações que eu narrei: fome, doença, cárcere, nudez, estrangeiro. E eles dirão: Senhor, pelo amor de Deus, quando foi que nós tiramos os olhos de Ti? E ele vai dizer: quando vocês não olharam. Inclusive, eu já parei para falar nesse texto algumas vezes aqui na igreja, em outros lugares por onde eu passei, o Senhor me deu a oportunidade de passar. E mais de uma vez, propositalmente, eu lendo esse texto, eu lia com a igreja e dizia: vamos lá, gente, eu tive fome. Aí todo mundo respondeu uma só voz: me deste de comer. Eu tive sede, me deste de beber. E aí eu digo: era estrangeiro. Aí as vozes já diminuem: me acolheste.
E aí no final você vai dizendo lá, precisei de roupa, me vestistes, falam mais alto. E aí você diz, estive doente. E o pessoal fala, fostes me visitar. Mas quando a gente diz, estava na prisão, só aqueles irmãozinhos mesmo ali que tem o chamado para pregar o evangelho para os encarcerados é que dizem, fostes me ver. Nós ainda temos muitas dificuldades como povo de Deus para encarar um texto desse como ele tem que ser encarado, com seriedade, com maturidade, com responsabilidade cristã. O que é que você precisa interpretar desse texto de Mateus 25? Qual é a exegese que a gente precisa fazer do estive doente e foste me ver? Qual é a aplicação hermenêutica para tive fome e me destes de comer? Como é que a gente interpreta isso? Que dicionário teológico, que enciclopédia bíblica, que teologia sistemática a gente precisa ler para entender? Estava encarcerado e fostes me ver. Para a gente pensar, para a gente refletir, para a gente voltar desse encarceramento, pensando nisso e executando essas coisas como obras de justiça que o Senhor requer de nós. E a nossa leitura termina com três passagens que se resumem em 2 momentos. Quando Jesus termina de dizer essas coisas a seus discípulos, ele diz, capítulo 26, verso 1. Verso 2, perdão, do capítulo 26. Sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então os principais sacerdotes e os líderes religiosos reuniram-se no pátio da casa do sumo sacerdote, que se chamava Caifás, e deliberaram em como prender Jesus por meio de traição e de matá-lo. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Sabemos que daqui a 2 dias é a Páscoa. A Páscoa judaica é comemorada na noite que antecede a sexta-feira, é a Pessach, é a festa em que eles celebravam a libertação de quando foram escravos no Egito. Jesus diz a seus discípulos, é isso que sucederá, é isso que sucederá comigo. E dali ele sai para Betânia, na casa de Simão, o leproso, e estando ali aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro, cheio de um bálsamo muito caro. E ela o derramou sobre a cabeça de Jesus, enquanto ele estava sentado à mesa. E quando os discípulos viram isso, ficaram indignados e disseram, para que esse desperdício? Pois esse bálsamo poderia ser vendido por muito dinheiro, que seria dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus lhes disse, por que incomodais esta mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. Pois sempre tendes os pobres convosco, mas a mim nem sempre tereis. Ao derramar bálsamo sobre o meu corpo, ela fez como preparação para o meu sepultamento. E em verdade vos digo que em todo o mundo, onde quer que seja pregado este evangelho, também o que ela fez será contado em sua memória. Pare comigo e pense na cena. Simão, o leproso, esse homem que tinha um tipo de problema na pele e assim era reconhecido pelas pessoas, dá um jantar para Jesus. E essa mulher vem e chega ali e derrama esse óleo caríssimo na cabeça e no corpo de Jesus. E é impelida pelos discípulos com argumentos como poderíamos usar esse dinheiro para alimentar os pobres, com argumentos que muitas vezes são a prova da incapacidade humana de discernir os tempos. Parece-me que os discípulos de Jesus, mesmo ali ao lado dele, tinham esse problema, um problema sob o qual nós estamos, um problema no qual nós podemos incorrer a qualquer momento, não discernir os tempos. E a nossa leitura de hoje é concluída dos versos 14 ao 16, com as expressões que dizem, então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos principais sacerdotes e disse, o que me dareis se eu entregar a vós? E pesaram-lhe 30 moedas de prata, e a partir de então procuravam uma oportunidade para entregá-lo. O preço da traição de Jesus. Como Jesus foi afligido por esse mal chamado traição, indiferença. Esses textos que nós lemos, queridos irmãos e irmãs, eles nos dão conta
e momentos finais da passagem de Jesus entre nós durante seu ministério terreno, e eles têm uma aplicação total e crucial, importantíssima para a nossa vida. Eles estão sendo muito úteis para nós nessa semana, para uma reflexão, para um momento inclusive de preparação para celebrarmos logo mais daqui a alguns dias realmente a Páscoa de Jesus. Para nós cristãos, a Páscoa de Jesus tem um significado novo que Ele mesmo inaugurou com a sua morte, com a sua ressurreição, a vitória da morte sobre a vida, o triunfo de Deus e do seu Filho Jesus sobre o pecado, a extensão da promessa que fora feita aos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó para todo aquele que nele crê, a possibilidade de reconciliação de Deus com o mundo por meio do seu Filho Jesus. A Páscoa para nós é uma festa que celebra a vida, embora que para celebrar a vida a gente precise passar pela experiência dolorosa de saber que Jesus sofreu e morreu por cada um de nós. Dolorosa para Ele, sim, mas dolorosa para nós também, porque deve trazer à nossa consciência as implicações do nosso pecado. Devemos sentir com tristeza o fato de que nós somos pecadores. Devemos entregar com confiança e fé ao Senhor o curso da nossa vida, para que deixemos que Ele nos controle, para que sejamos cada vez dominados pelo Seu Espírito, guiados pelo Seu Espírito e não dominados pelas paixões desse mundo. Paixões que cegam nossa visão. Paixões que nos fazem muitas vezes ter muito mais preocupação com quando acontecerão tais coisas do que em discernir o tempo de cada coisa. Paixões humanas e temporais que muitas vezes nos fazem, em momentos como esse que nós estamos vivendo, sermos tomados por desânimos, por ira, por tantas coisas. Eu não estou dizendo isso apenas para você, eu também sou alvo de todos esses sentimentos durante esses dias. Dúvidas, questionamentos, incertezas, indecisões, receios. Essas coisas muitas vezes vão cegando a nossa capacidade de perceber que Deus está cuidando de nós. Desde o começo desse período de isolamento, eu tenho dito sempre que Deus está nos dando uma oportunidade de um período sabático, de um período de reclusão, para alguns, para muitos de nós que realmente não estão saindo de casa. Deus está nos dando a oportunidade de retomarmos algumas práticas essenciais da vida cristã. Certamente nós temos orado muito mais. Eu tenho orado muito mais. Certamente nós temos recorrido à leitura da Bíblia com muito mais clareza, com muito mais afinco, com muito mais avidez. Alguns de nós têm redescoberto na oração comunitária da família a importância do encontro, do abraço. Alguns de nós têm descoberto na saudade da coletividade, do abraço, do encontro, da celebração. O valor, a importância e o local da comunidade da fé na nossa experiência. Mas isso só vai surtir efeito, gente, se isso não for tratado por nós como um castigo temporal para esse tempo que estamos em casa, mas for encarado por todos nós como a prática que vai conduzir o nosso dia a dia. Aí então sim, voltar à igreja vai ser muito importante, mas não a coisa mais importante quando tudo isso passar. Porque a coisa mais importante quando tudo isso passar é a gente se redescobrir, é a gente se rever como pessoa, como servo do Senhor. É a gente, diante de uma autoavaliação muito profunda, de um estar a só com Deus e estar a sós uns com os outros, perceber o que é que a gente pode e o que é que a gente deve. É a gente voltar com decisões tomadas firmemente diante do Senhor e sermos diferentes em muitas áreas da nossa vida. É isso que vai fazer muita diferença para cada um de nós e para todos nós quando tudo isso passar. E vai passar. Que a gente volte de tudo isso melhor. Aí então, celebrar juntos vai continuar sendo muito bom. Mas o sentido e o significado de tudo isso vai ser muito diferente. Vai ser muito maior. Eu quero agora reservar esses minutinhos um pouquinho antes das 8
para a gente poder partilhar aqui algum momento de oração, algum pedido que você tenha em especial. Eu não consigo ver em outra tela, apenas nessa. Eu vi alguns pedidos de oração no sentido de gratidão ao Senhor por ter nos dado livramento. E eu quero agora ouvir você, se você tem algum pedido específico de oração, que você possa, por favor, nos comentários aqui, colocar esses pedidos, porque à medida que você colocar agora, eu consigo ir lendo ao vivo, eu consigo ir lendo à medida que ele apareça. Eu me lembro de alguns pedidos nesse sentido: gratidão pelos livramentos, pessoas também agradecendo ao Senhor pela oportunidade, né, de estarmos juntos, né, nesse momento. Alguns amigos de longe que vão chegando aqui na transmissão, pessoas queridas e amadas. Estou vendo aqui que entrou agora há pouco Alberes Santos, que esse é meu irmão para toda a vida e há muito tempo. Tempos que a gente não se vê, mas não deixamos de ser irmãos em Cristo, né? Betânia, querida Betânia também, voltemos mais fortes no Senhor, que assim seja. Oração pela vida espiritual aqui de Danilo, filhinho da irmã Ilma. Vamos orar pelo Danilo. Para as crianças tem sido momentos difíceis também. A irmã Jennifer pede oração pela irmã dela, Generila, né? Pede oração. Vamos orar pela sua irmã, sim, né? Me permito dizer, nós a conhecemos como Calega, ela assim se apresentou quando esteve aqui. Que Deus abençoe a vida dela e família, né? Pelos nossos líderes espirituais, sim, Flávia, essa é uma oração muito pertinente, né? Pertinente pelo tempo que nós vivemos, para que os homens e mulheres de Deus saibam conduzir o seu povo. É claro, a gente está falando isso em relação àqueles que são sérios, comprometidos com a palavra, os pastores que têm, que sempre tiveram e que têm palavra para dizer. Porque esses que não têm palavra, esses que dependem só do ajuntamento da multidão, você não está nem ouvindo eles falarem nesses dias, né? Só gritarem. Mas aqueles que têm palavra e conteúdo, esses têm cuidado do seu povo. Oremos pelos líderes espirituais. Eu quero compartilhar aqui um livramento e uma gratidão da nossa família. Minha cunhada Cleide, no último sábado, sofreu um acidente seríssimo de carro, mas graças a Deus e a boa mão do Senhor, teve um livramento miraculoso. Saiu de um acidente com a capotagem do carro onde ela estava, do carro dela e da família, né? Com apenas algumas escoriações, e no domingo já falava conosco tranquilamente, já assistia e participava do culto ao vivo, a transmissão do culto ao vivo de sua igreja com a família, né? Apenas com uma pequena escoriação no braço e, claro, dores no corpo, mas um livramento tremendo, até pelo que testemunharam os socorristas e bombeiros que fizeram o resgate dela, dizendo que muitas vezes tiraram pessoas daquele local, mas na maioria das vezes sempre sem vida. Nós louvamos a Deus pela vida de Cleide, irmã de Dea, minha cunhada querida. Eu posso brincar com ela e falar isso, minha cunhada preferida, é a única que eu tenho. Nós louvamos a Deus pela vida dela. Um beijo para você, Cleide, para sua família. Nós louvamos a Deus. Irmã Maria fala da saudação que a irmã de Jennifer traz, e nós vamos orar aqui pela irmã de Jennifer. Oração por Adna Diniz, conhecida nossa, que continua trabalhando no serviço essencial de cartório de escrituração ali em Abre Lima. Pela nossa saúde, sim, Jeremy, vamos orar pela nossa saúde, vamos orar pela saúde de todos nós. Davi Roberto, irmão de Iraldi, pede oração pela família. Ele está no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro tem sido uma das cidades no Brasil mais assoladas. Vamos orar pelo irmão de Iraldi, o querido Davi também. Esse eu acho que eu não conhecia ainda da família. Obrigado, irmã Maria, por estar compartilhando conosco esses pedidos de oração. Quero mandar um beijo aqui para algumas pedras preciosas da PIB de Caicó, da PIB de Timbaúba também, que são as nossas irmãs da melhor idade, as nossas irmãs mais experientes, né? E aí, irmã Anitta, lá em Timbaúba, irmã Maria aqui, irmã Silvia, Bibi, irmã Cícera, que está inclusive em Patos nesse período, irmã Salete, irmã Irismar, Geraldo, gente tão querida,
esse pessoal experiente, esse pessoal maduro, esse pessoal que tem bagagem e carga de vida para nos passar. Fiquem em casa, viu, gente? Por favor, se cuidem. Muita saudade de vocês, mas eu quero abraçá-los quando for hora de abraçar. Por hora, o meu beijo para todos vocês. Vamos orar, gente. Vamos orar encerrando esse momento. São 7:55. E eu quero agradecer você que mandou seu pedido. Quero agradecer esse tempo aqui de podermos compartilhar o que Deus tem feito nas nossas vidas. E às 8 horas, quando nós encerramos aqui a transmissão, você sabe, nós temos um encontro num lugar chamado oração. Josélia, vamos orar sim pelo seu pedido aqui, pela sua constatação e gratidão. Saber e agradecer que Deus tem cuidado de nós. Oração pela família de Patrícia Virgínia. Sim, vamos orar por você, sua filhinha, seu filhinho e por sua vida, querida. Vamos orar nesse momento. A irmã da Jennifer, Jenerila, um grande abraço para você. Deus abençoe você. Aí tão distante geograficamente de nós, né, no sul do país. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família, cubra vocês de bênção e abençoe poderosamente. Amém, Betânia. Obrigado. Que Deus continue, sim, abençoando aqui a minha casa, né? Esse cantinho aqui, onde Deus tem me dado esses momentos tão especiais. Deixa eu ver se eu consigo aqui mostrar para vocês. Eu dei uma reformada aqui, né? Uma estante de livros, uma mesinha de trabalho aqui atrás. É o mesmo ambiente que vocês conhecem, mas assim um pouquinho mudado, ficou um pouquinho mais aconchegante para eu poder trabalhar. E Deus tem me dado momentos muito especiais aqui. Apesar de estar passando pelo mesmo que vocês, de estar sentindo igual a vocês, eu confio num Deus que pode. Eu confio num Deus que está cuidando da minha mãe, da minha avó, de muita idade. As vi hoje, né? Pelas ferramentas, está cuidando dos nossos pais, dos pais da André também, né? Está cuidando do meu pai também, da sua esposa, né? Lá no interior de Pernambuco, cuidando da minha irmã é enfermeira, é uma dessas milhares e milhões de pessoas que estão na linha de frente, né? Tem 2 filhinhos pequenos. E eu sei que Deus todo dia tem dado um livramento especial a ela também. Vamos orar, gente. Vamos orar agora. Zilda Vitor, Zildinha, um beijo para você. Vamos orar. Pai amado e querido, obrigado, Pai. Obrigado porque nós estamos juntos aqui em oração nesse tempo. Obrigado pela vida de cada irmão, de cada irmã, pelo irmão Zé Miné, que acabou de entrar também agora, de nos acompanhar, irmão querido de nossa igreja, hoje morando no interior do Brasil. Que Deus o abençoe e guarde. Nós te apresentamos, Pai, os pedidos que foram feitos aqui. Pedidos pela saúde de nossas famílias, pedidos pelos cuidados que nós temos precisado e dependido do Senhor na nossa vida. Queremos te entregar a vida de Davi, irmão de Iraldi, que está no Rio de Janeiro com a sua família. E orando por ele, oramos por todos os cariocas que estão sendo assolados, Pai, de uma maneira muito mais contundente por essa pandemia, como também os paulistas do nosso país, e as cidades que assim são as cidades que assim têm apresentado o maior número de casos e infelizmente mortes. Oramos ao lembrar dessas pessoas pela vida do pastor Sócrates Oliveira, diretor executivo da Convenção Batista Brasileira, hospitalizado, num estado delicado, mas hoje, Pai, já com notícias de uma estabilidade no seu quadro e de pequenas melhoras. Dê conforto à sua família, dê a ele a cura, Pai, pela qual nós tanto pedimos. Haja com poder e graça sobre a vida dele. Agradecemos pela vida da irmã de Jennifer, Jenerila, sua família, seus filhos, esposo, sua vida, pelos pais dessas irmãs queridas, que sejam em tudo guardados de todo mal, Pai. Te pedimos pela vida da família de Betânia, por Adna, que tem trabalhado todos os dias, cumprido o seu trabalho essencial para o dia a dia, para a condução de todas as coisas. Como também orando por Adna, Pai, oramos pelos profissionais que estão nas ruas, motoristas, frentistas, comerciários, mecânicos, tantas funções que são indispensáveis,
que simplesmente não podem parar. Livra-os do mal, Pai. Como também oramos pelos profissionais de saúde, familiares de pessoas da nossa igreja, por Isabel, filha da irmã Fátima e de Norberto, que está na linha de frente, também Gabriel, seu irmão, ambos atuam na área da saúde. Pai, livra-os de todo mal, de todo perigo. Como te peço pela minha irmã Gabi, abençoa a vida dela, dê livramento a ela e a todos, Pai, que têm atuado como verdadeiros heróis nessa linha de frente de combate. Oramos pelas nossas autoridades constituídas na esfera municipal, estadual e federal. Dê sabedoria, discernimento, dê humildade, dê humanidade, dê bom senso a estes homens e mulheres que dirigem, Pai, a nossa nação, o nosso estado, a nossa cidade. Abençoa os líderes das igrejas, os líderes espirituais, aqueles que verdadeiramente têm se comprometido, Pai, em orar pelo seu povo, mas não somente orar, em agir em favor do povo, em trazer palavras de conforto, em trazer alimento para os que precisam, amparo para os que necessitam, em estar presentes mesmo em tempos em que isso passar por esse tempo e através desse tempo redescobrirmos, Pai, aquilo que o Senhor tem para nós como propósito. Fazermos da oração, Pai, algo constante em nossa vida, fazermos da leitura da Tua Palavra o nosso alimento, fazermos das disciplinas espirituais algo sério que consideramos e que encontram seu lugar na nossa vida. A entendermos, Pai, o valor, a alegria, o prazer que existe na congregação, na celebração, mas ainda mais, Pai, o nosso papel como cidadãos dos céus, enquanto somos cidadãos aqui do mundo, Pai. Sim, Senhor, nós te pedimos, nos traga melhores de toda essa situação. Abençoa a vida também dos irmãos que estão, Pai, nesse momento, tristes, desesperançados talvez, alguns ansiosos. Cuida de nós, Pai, cuida de nossas emoções nesse tempo, cuida de nossas famílias. Pedimos pela família de Patrícia Virgínia, por seus filhos, por seu esposo e por ela, Pai. Te pedimos livramento especial para aqueles, Pai, que assim precisam, para aqueles que o comportamento tantas vezes, Pai, os põe em risco. Livra-os, Pai, do mal que às vezes eles mesmos praticam contra si. E te agradecemos pelos livramentos, como que deste a minha cunhada no último sábado, preservando-lhe a vida, permitindo que ela continue, Pai, a estar entre nós, mas acima de tudo, que ela continue reconhecendo cada dia o seu chamado, a sua importância, Pai, diante de Ti, a sua importância no Teu plano para a vida dela e cumprindo todo o bom propósito Teu na vida dela. Obrigado, Pai, porque o nosso choro naquele domingo foi choro de alegria, foi choro de gratidão, foi choro de celebração, foi choro de saber que o Senhor nos livra de situações de grande perigo. Obrigado, Pai, pela palavra lida e pela reflexão feita hoje. Obrigado pelo encontro com esses irmãos e irmãs. Se algum pedido foi deixado aqui de lado, Pai, perdoa-nos a falha, perdoa-nos às vezes a incapacidade de trazer tantos dados à tona, mas Tu os conheces e importa saber, Pai, que depois desse momento ainda estaremos com nossas famílias num lugar chamado oração e juntos ali também, louvando e glorificando o Teu nome. Dá-nos uma noite tranquila e de paz. Despede-nos com a Tua graça e nos dê amanhã a alegria de estarmos juntos mais uma vez, orando, lendo a palavra e fazendo reflexões acerca dela. Essa é a nossa oração, fazemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te encha de paz, graça e misericórdia. Um recadinho aqui do querido Flávio. Nós temos sim já colocado, Flávio, alguns vídeos no YouTube. Os cultos dos domingos, inclusive de semanas e de meses passados, estão no nosso canal do YouTube. Eu vou colocar agora o nosso endereço do YouTube na página do Facebook da igreja. Se você puder nos ajudar indo lá, seguindo a nossa página no Facebook e ativando as notificações, você vai nos ajudar bastante. E eu vou conversar também com os irmãos aqui da mídia, Tony Edson, Marcos Brasil, se puderem colocar também essas transmissões ao vivo dessa semana, por favor também façam isso, ainda que depois a gente as retire ou faça edições, mas eu acho interessante. Obrigado pela dica, vamos colocar no YouTube porque vão ficar fixas lá e as pessoas vão poder, seguindo a nossa página, ter acesso a elas. Deus abençoe você, uma boa noite, me permita te abençoar com a bênção que o apóstolo Paulo sugeriu a todas as igrejas.
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do seu Espírito Santo sejam com todos vocês. Amém. Deus te abençoe. Boa noite.